Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tuto Studio. Eu sou o Lohan Sorrak e vamos dar prosseguimento à nossa série de vídeos de como criar o jogo da forca. Bem, então nessa aula a gente vai estar fazendo a função para adicionar as palavras. Então void adicionar palavra, certo? Então vamos aqui escrever a função adicionar palavra. Void adicionar palavra, certo? Agora vamos lá, essa função vai ser bem parecida com a função adicionar dica. Então vamos lá, char dica de 201 caracteres. Vai ter o char resp. A gente vai ter o booleano erro. E aqui já vamos dar início a essa função. Então printf digite uma palavra, certo? Em seguida o scanf. Depois eu vou ali estar completando o que a gente vai colocar no scanf. Aí em seguida vai ser printf digite a dica, dois pontos, scanf. Aqui vai ser bem parecido com a leitura que a gente fez na aula passada. Então, barra N. Isso. Tá. E aqui a gente vai escrever dica, certo? Então aqui, como a gente fez na função adicionar dica, a gente vai limpar o buffer. Então fflush stdin. Aqui, aqui. Bem, então agora a gente vai colocar isso daqui dentro de um laço de repetição. Bem, então aqui eu vou fechar o laço de repetição. Deixa eu arrumar aqui a indentação, certo? Já está arrumada. Aqui enquanto o que? Enquanto o resp for diferente de s e diferente de for diferente de s minúsculo. Então aqui a gente vai exibir aquela mensagem, né? Printf deseja, deixa eu dar aqui um barra n primeiro, barra n, deseja continuar com a palavra, e aqui vai exibir a palavra, né? Então, e aqui a gente vai dizer que resto vai ser igual a getChar. Bem, em seguida, o que a gente vai ter que fazer? Vamos entender como que eu vou armazenar a palavra. Quando a gente for armazenar essa palavra, a gente tem que de alguma forma relacionar a palavra com a dica. Bem, eu poderia armazenar a dica e a palavra juntos, só que acontece, isso iria acabar gastando muito espaço do arquivo. Porque, por exemplo, eu ia estar repetindo a mesma dica várias vezes em diferentes palavras. Então, para a gente estar economizando esse espaço, o que eu fiz? Vamos dizer que eu tenho uma tabela dicas, que é o arquivo dicas, onde vão estar todas as dicas. E eu tenho o outro arquivo chamado palavras, que vai ser outra tabela, que vai armazenar a palavra e alguma coisa que vai fazer referência àquela dica. Então, se você for pensar que isso daí é um banco de dados, você pode pensar que eu posso armazenar que eu posso armazenar junto com a palavra para estar relacionando com a dica. Eu posso estar armazenando, digamos assim, o ID da dica. Só que não vai ser bem o ID da dica, vai ser a linha onde que está aquela dica. Então é isso que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, a gente tem que colocar cada dica em uma linha diferente. Bem, então
É isso que a gente vai arrumar no nosso código. Então aqui, ó, tá só /s no final do porcentagem s a gente vai colocar o /n para ele quebrar a linha, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que a gente vai ter que criar uma estrutura para armazenar esse registro. Então vamos lá, struct, vou chamar ela de registro. Aqui. Então a gente vai ter uma variável do tipo inteiro sem sinal, certo? Que aí a gente consegue colocar mais dicas sem que o nosso programa dê erro. Então vamos lá, vamos chamar essa variável de id dica. Vamos dizer que a gente também vai ter um char que vai se chamar palavra e ele vai ter 201 caracteres. Aqui em digite uma palavra, eu vou colocar também digite uma palavra de 200 de até 200 caracteres, certo? Aqui no scanf a gente vai fazer a mesma coisa que aqui. Então eu vou até copiar. Só que aqui em vez de dica vai ser registro ponto palavra. Opa, é tudo minúsculo. Registro ponto palavra. Pronto. A gente já leu a palavra, agora a gente vai exibir aqui na tela. Registro, né, ponto palavra. Bem, agora o que a gente precisa fazer? A pessoa digitou a palavra e ela continuou. E o que acontece? Deixa eu arrumar aqui primeiro, né? S/N. Bem, depois que a pessoa digitou a palavra dica, a gente precisa ver se aquela dica existe no nosso banco de dados, no nosso arquivo. Então, o que a gente vai dizer? A gente vai precisar de um arquivo, de um ponteiro do tipo arquivo, para a gente abrir o arquivo dicas. Então, vamos criar, vou chamar ele de temp mesmo. Então, aqui, o temp é igual a abrir arquivo com o nome dicas.fc, vírgula, e o modo eu quero no modo leitura. Opa, modo leitura, isso. Em seguida, o que eu quero fazer? Eu vou aqui fechar para garantir, né? Fechar arquivo, temp. Aqui no meio a gente vai fazer enquanto não chegar no final do arquivo, temp. Enquanto não chegar no final do arquivo, eu quero que leia o que está no arquivo. Bem, como eu vou estar fazendo a leitura de strings que tem com espaço e eu vou estar lendo, vou ler a quebra de linha, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar utilizando o comando fgets, que é para leitura de arquivo. Só que esse fgets, o que acontece? Ele faz o seguinte, vamos dizer que a gente tem a dica fruta. Ele vai ler. Então o que ele vai fazer? Ele vai ler o /0, que é do final do arquivo, do final do vetor. E além disso, ele vai ler o /n, que é o de quebra de linha, certo? Então a gente tem que lembrar disso, que ele vai ler a dica, o /0 e o /n. Então, o que acontece? A gente vai precisar de uma variável para armazenar esse valor. Então, vamos chamar aqui char regtemp, que ela vai ter 202 caracteres. Por quê? Vai ser 201 para dica mais o /0, que é o final. E a gente precisa acrescentar mais um, que é o da quebra de linha. A gente vai fazer o fgets, que vai ser a string para onde vai, né? Então vai ser regtemp. Além disso, a gente vai receber, a gente vai dizer qual que é o tamanho, né? Size of regtemp, tamanho da
da variável, e aqui o arquivo, que é o temp. Depois que a gente leu, o que acontece? A gente sabe que ele vai armazenar o /n, então a gente precisa tirar esse /n. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dizer que regtemp, né? Regtemp, mas aqui em qual posição? Posição strlen, que é o tamanho da string. Qual string? Regtemp menos 1, que vai ser esse daqui, vai ser igual a /0, que é o final. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que comparar as duas strings, que é o que? A dica que a pessoa digitou e a dica que está lá, que a gente está lendo. Então, a gente vai fazer se str, né? strlen, opa, strlen não, strcmp, e aqui a gente vai dizer que vai ser dica, vírgula e regtemp. Se elas forem iguais, então vai retornar 0, certo? Só que para a gente comparar a dica, a gente tem que garantir que a dica está em maiúsculo. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai dizer que strupr, para deixar tudo em maiúsculo, registro.palavra, a gente vai deixar a palavra também em maiúsculo. E além disso, a gente vai deixar a dica. Então, dica. Pronto. Agora a gente pode comparar. E o que acontece? Se a gente encontrou, é porque não tem nenhum erro, ou seja, que a dica existe. Então a gente vai dizer que erro inicialmente vai ser verdadeiro, e se encontrar a dica, o erro vai passar a ser falso. A gente vai dar um break, porque já encontrou, não preciso ler o resto do arquivo. A gente não armazenou qual que é o ID da dica. Então o que a gente vai fazer? Então vamos aqui primeiro colocar ponto e vírgula. Vamos dizer que registro ponto id dica vai ser igual, vai ser mais aqui para ir incrementando. E aqui a gente vai dizer que registro ponto id dica vai ser igual a 0. Inicialmente vai ter o valor de 0. Então ele vai acrescentando, certo, a cada leitura que ele faz. E vamos lá. Bem, então vamos ver aqui se está funcionando. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai dizer fseek, né, para pular para uma determinada posição do arquivo. Qual posição que é? Se eu quero a posição, primeiro eu vou dizer em qual arquivo, né? Temp, em seguida a posição, que vai ser o seguinte, vai ser size of registro, não, era size of dica vezes registro, cadê? Isso, registro ponto id dica. Na verdade aqui é, deixa eu ver, menos 1. Por quê? Porque ó, a gente sabe, se fosse para ler a primeira, se a dica que a gente digitar for o primeiro do arquivo, o que acontece? Ele tem que mostrar a primeira posição. Então aqui, em vez de eu fazer assim, ó, dessa maneira, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui registro dica, só vai ser adicionado aqui, certo? E aí dessa forma a gente não precisa fazer id-1. Isso. E agora, em relação ao que? Ao início do arquivo, seek set. E em seguida, a gente vai dar um fget aqui, para a gente ler o que está lá. E em seguida a gente vai dar um printf para ver se a gente recebeu certinho. Bem, então vamos aqui, /n, string, 2 pontos.
vírgula. E aqui vão exibir o que? A gente vai exibir o regtemp. Isso. E aqui também vamos exibir o ID, só para a gente ter uma noção. ID, dois pontos. Qual é o ID? Vai ser o ID, cadê? registro.id dica. Mais um. Então vamos lá. Opa, faltou uma coisa. Deixa eu fechar aqui. Aqui faltou um argumento, né? Que é o ID. E aqui, o que a gente vai fazer? Quando a gente iniciar o arquivo, a gente quer abrir o arquivo dica, certo? E aqui, em vez de adicionar palavra, em vez de adicionar dica, adicionar palavra. Isso. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou abrir o arquivo dicas e eu vou colocar algumas dicas manualmente. Então lá tem dica, tem rede social, vai ter fruta, vai ter objeto. Pronto. Então vamos aqui executar. Tá? Aqui, executar o nosso programa. Vamos lá, vamos digitar a palavra qualquer uma. E a dica vai ser fruta. Opa, calma aí que deu um errinho aqui. Deixa eu continuar com a palavra. Aqui tá com um errinho aqui. Ó. Calma aí, não, pera aí. Vamos ver aqui. Adicionar a palavra, F-flush, palavra, dica, F-flush, dica, continuar com a palavra. Aqui, ó, faltou um F-flush também. Deixa eu só copiar aqui. F-flush, pronto, a gente já limpou. Agora vamos lá. ABC, palavra, a dica vai ser fruta. Vamos ver se está funcionando. Lá. String fruta, ID 3. Vamos confirmar. Se ele está na terceira linha. 1, 2, 3. Olha lá, terceira linha. Certo? Ele mostrou certinho. Agora vamos lá voltar para o nosso programa. E agora o que a gente vai estar fazendo? Cadê? Adicionar palavra. Vamos aqui primeiro colocar um system, né? System CLS para limpar a tela. Em seguida, o que a gente vai arrumar aqui? Vou tirar esse comentário. Bem, então na próxima aula a gente vai estar continuando aí esse código de adicionar palavra, certo? Ele já falta pouca coisa, mas como a aula já está bem grande, bem extensa, eu não vou dar continuidade nessa mesma aula.